segundo ano, tudo bem? O Prof. Tamara está aqui hoje para nossa aula de ciências. Vamos lá? O conteúdo dessa semana é sobre os tipos de ambientes, tá? E nós aprenderemos que cada ambiente é de um jeito, ok? Na Terra existe uma grande diversidade de ambientes. E o que é que modifica nesses ambientes? Os seres vivos, né? Os animais que existem em cada tipo de ambiente são diferentes de um ambiente para o outro. As características desse ambiente, da temperatura desse ambiente, da vegetação desse ambiente modifica, tá? Os componentes naturais desses ambientes são diferentes uns do outro. Os componentes construídos também, ok? Assim como tem ambiente que tem várias construções, tem ambientes que não tem como construir, tá? Então é isso que nós veremos agora, ok? Características que diferenciam o ambiente. Então, algumas características que nós precisamos levar em consideração nos ambientes, tá? A primeira delas é a temperatura. Então, saber se esse ambiente ele é mais frio ou mais quente. Saber se esse ambiente, qual é a quantidade de chuva que ele recebe. Muita chuva, pouca chuva. Quais são as épocas do ano que chove. A iluminação solar, a luz solar. Então, qual é a quantidade de iluminação solar que esse ambiente recebe. Tem ambientes que recebem mais, tem ambientes que recebem menos. A partir dessas três características, temperatura, quantidade de chuva e luz solar, nós conseguimos identificar que os seres vivos que habitam nesses ambientes são diferentes uns dos outros, não é mesmo? Não deve haver seres vivos que o habitat deles sejam de ambientes quentes, com bastante iluminação solar, vivendo em ambientes que a temperatura é muito fria, é muito frio, quase não tem iluminação solar. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso, tá? Por exemplo, olha só, a arara azul. Qual é o ambiente que a arara azul vive? Um ambiente que tem bastante vegetação, árvores, iluminação solar, quente, não é mesmo? A arara azul vive em florestas. Ela conseguiria sobreviver num ambiente como este do urso polar? Olha a diferença desses dois ambientes. A iluminação solar, a temperatura. E o urso polar conseguiria sobreviver no ambiente da arara azul? Não. Então, todas essas características, elas levam aos seres vivos, né? Conforme as características de um ambiente, são os seres vivos que sobrevivem, que vivem, que habitam em determinados ambientes, tá? A prof trouxe aqui para vocês, não vai dar tempo de ler as histórias, mas apenas para que vocês compreendam um pouquinho melhor. A prof trouxe 2 livros para vocês olharem. Olha só. O que vejo na floresta? Então, olha os animais, olha a diversidade de animais, de vegetação, de plantas que eu posso encontrar numa floresta. Olha, essa floresta ela é bem iluminada, ela é quente, recebe chuva em algumas épocas do ano. Então, eu consigo encontrar diferentes tipos de animais e vegetação, plantas, não é mesmo? Agora, olha esse livro, O Bebê Pinguim. É claro que esse livro, ele fala apenas da história de um pinguim,
Mas nós sabemos que a diversidade de animais num ambiente desse é bem menor do que da floresta, não é mesmo? Então, só para nós olharmos como é esse ambiente. Olha só, é um ambiente quente, como o da floresta? Ou não? É um ambiente gelado, não é mesmo? Só para que vocês percebam, tá? A iluminação recebe pouca iluminação, recebe muita iluminação, como na floresta. Então, dependendo do ambiente, da temperatura, da quantidade de chuva, da luz solar, são os animais, os seres vivos que habitarão nesse ambiente, ok? Vamos falar então hoje sobre o ambiente aquático, ok? Prof, o que é um ambiente aquático? Que tem água? Exatamente, né? O ambiente aquático ele é coberto por água. Esse ambiente ele pode ser de duas formas, tá? Ele pode ser de água salgada, como exemplo, os mares e oceanos, e de água doce, como exemplo, rios e riachos, ok? A água doce, ela tem esse nome por quê? Porque ela tem uma quantidade menor de sal do que a água salgada, tá? É claro, como nós aprendemos anteriormente, como os ambientes são diferentes, os seres vivos também serão diferentes. Então, os seres vivos que habitam a água salgada são diferentes dos seres vivos que habitam a água doce, ok? Então, tem esse diferencial no ambiente aquático, tá? A quantidade de luz do ambiente aquático, como que funciona? Depende da profundidade. Então, quando está bem no início ali, tem mais iluminação solar. Conforme vai descendo, conforme a profundidade vai ficando maior, a iluminação solar vai diminuindo, tá bom? E a temperatura ela não é muito diferente. Claro que mais lá para o fundo é um pouquinho mais gelado, mas isso não interfere muito, tá? Não ocorrem muitas variações de temperatura ao longo do tempo, tá bom? Então, olha só, o Provi trouxe essa imagem de um ambiente aquático de água salgada, tá? Mares e oceanos. Então, prestem atenção na cor da água, na vegetação, não é mesmo? Nas plantas aquáticas, nos animais. Aqui aparecem os peixes. Na água doce também há peixes, mas espécies diferentes, não é mesmo? Olha a segunda imagem. Aqui é um ambiente de água doce, rios, riachos. Olha a diferença, agora a gente consegue comparar um pouquinho melhor, não é mesmo? A cor da água, a vegetação, tá? É isso, olha como é diferente. Agora, segundo ano, com relação à profundidade, tá? A iluminação solar que chega, dependendo da profundidade. Então, nessa primeira imagem, está bem no início, bem no rasinho da água, tá? Agora, olha a segunda. Há uma diferença. Tem iluminação nessa imagem? Na segunda imagem? Tem, mas ela é bem menor do que na primeira, tá? Por quê? O que é levado em consideração? A profundidade, tá? Quanto mais fundo, mais escuro. E é isso, segundo ano. Nossa aula sobre os ambientes acabou. Qualquer dúvida, a prof estará no chat, no Zoom, para vocês tirarem as dúvidas, ok? Um beijo para vocês e fiquem bem!